E agradecer, Senhor, pela oportunidade de estudo. Agradecer, Pai amado, pela encarnação atual, e podemos estar em casa de Maria de Nazaré, beber dessa fonte deslotada, fortalece nossa alma e até a saúde dos nossos corpos também. A paz, a harmonia que aqui desfrutamos, o oxigênio que aqui respiramos, beneficia a nossa estrutura física, fortalecendo a nossa caminhada, arrancando de nós o estresse, nos permitindo então viver melhor, sentir melhor as veredas do Pai, que todo dia, a todo instante, nos falam sobre Deus, de suas leis. Agradecemos então, Pai Santo, a oportunidade de desfrutar do teu amor. Amor que nos prepara todos os dias para uma destinação mais ampla. E beneficiado tanto que somos, bendecido Senhor, unidos também em Ti, porque somos perdidos eternos. E quando os irmãos nossos, Pai Santo, gemem e sofrem, lamentam, em leito de hospitais, e muito inteiro do nosso país e de nossa terra. Queremos rogar, Senhor, por eles, pela equipe de médicos e atendentes, irmãos que trabalham com afinco e às vezes com muita dificuldade para restaurar o leito do irmão e enviá-lo de volta ao seu lar, à sua residência ou à casa espiritual. Alumia, Senhor, essas mãos amigas, esses irmãos engraçados, corpo de médicos, que levam alívio e restaurem o Filho de Deus para o abraço do filho, da esposa, da sua família. Onde haja um irmãozinho nosso, Pai Santo, como nos amigos de velhice, nos orfanatos, nas penitenciárias, e pela dor e pelas ruas das cidades, em crises profundas, em favelas, em palafitas ou em palacetes. Senhor, o vosso amor infinito aí esteja, despertar em cada coração aflito, em cada mente transviada, a esperança e a fé, a certeza de dias melhores, a compreensão que a dor que nos fustiga no momento atual é um resgate necessário e com a abnegação do filho e a filha possa superar suas provas, suas expulsões. Rogamos, Jesus querido, que o manto de Maria de Nazaré, e como o sol que envolve a terra, possa envolver a todos nós seu amor infinito, nos fortalecendo na nossa caminhada à eternidade afora. Em Santa Aulia, nossa Maria Fernando, fortalecei-se em nós o seu mentor espiritual, para que possamos beber de suas palavras o sustento para a nossa alma, que possamos caminhar então fortalecidos e edificados, tornando a nossa fé mais e mais raciocinada, madura, alimentada pelo verbo do nosso Deus. Em vosso nome, Senhora, o anjo Ismael, de Jesus, o Mestre, poder e guia, em nome de Deus, permissão então para iniciar o nosso trabalho na noite de hoje. E que a luz da paz continue com todos os irmãos, agora e sempre. Boa noite, sempre é bom avisar que temos nós aqui, desencarnados, e existem vários desencarnados em situações diferentes que também vêm para o estudo. Então, se alguém tiver uma pergunta, se tiver alguma dúvida, faça, porque pode ser que ele não consegue falar com a gente, inclui alguém para colocar, né? Deixa eu botar o óculos para ver então o negócio aqui. Isso. A passagem para o estudo
estudo de hoje é a cura de um paralítico. Então é interessante a gente olhar a foto para ter uma ideia, né, de como era o ambiente onde ocorreu isso. Por quê? O desenho, a pintura, ela é baseada nos textos bíblicos, e é em cima dele que nós vamos trabalhar, né? Então a gente está vendo alguma coisa diferente. Então vamos olhar o texto bíblico. É isso. Para nós termos uma ideia. Alguém está com vontade de ler? E sucedeu que, em muitos dias, enquanto ele estava ensinando os fariseus e mestres da lei, estavam sentados, os quais tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e havia poder do Senhor para ele curar. Eis que um varão, carregando um homem sobre o leito, o qual estava paralisado, procurava levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E, não encontrando um modo de levá-lo para dentro por causa da turma, subindo ao terraço, desceram-no com o catre por entre as telhas, para ouvir diante de Jesus. E, vendo a fé dele, disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que fala blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão o Deus único? Jesus, sabendo o arrazoar deles, em resposta lhes disse: Por que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Estão perdoados os pecados, ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. E, imediatamente, levantando-se diante deles, tomando o leito no qual estivera deitado, partiu para a sua casa, glorificando a Deus. O êxtase tomou a todos, glorificavam a Deus e se encheram de temor, dizendo: Hoje vimos coisas extraordinárias. Eu selecionei a passagem de Lucas, que está no capítulo 5, versículos 17 a 26. Alguma coisa chamou a atenção? Me chamou a atenção os termos. Os termos. Agora nós vamos passar versículos a versículo, e quando aparecer os termos, você coloca para a gente, tá? Aí nós vamos tentando esmiuçar a coisa. Então, esse é o texto. Mateus e Marcos também falam dessa passagem, em situações diferentes. Por exemplo, Mateus fala assim: quando Jesus atravessou o mar, chegou em sua cidade. Então ele diz para nós que Jesus chegou em sua própria cidade. Aí vem Marcos e fala: Jesus estando em Cafarnaum. Então nós sabemos que esse fato se deu em Cafarnaum, que era a cidade de Jesus, onde ele morava. Apesar de ter nascido em Nazaré, ele morava em Cafarnaum. Então lá é que aconteceu essa passagem. E tem uma coisa interessante, né? Alguns autores falam em mediunidade de cura quando abordam esse fato. Nós temos uma leitura diferente. Quando você fala em mediunidade, entende-se médium. E pela elevação espiritual de Jesus, como diz os Espíritos na codificação, ele só poderia ser médium de Deus. Então tem alguma coisa diferente. Qual é a coisa diferente? Esses fenômenos que Jesus produzia era pela qualidade divina dele, era
era pelo magnetismo dele e secundado pela sua mente em fazer esse processo. Então era dele, partia dele esse movimento, né? Em função, como eu falei, do grau evolutivo dele, do alto grau de espiritualidade dele. Então ele não tinha a secundá-lo nenhum outro espírito, porque aquilo foi conquista dele. Daí ele ter essa tarefa de ser o responsável pela terra. Tá? Inúmeros foram fenômenos produzidos por Jesus através da sua natureza divina e de seu magnetismo, que atuava sob o comando de sua mente poderosa, produzindo os efeitos que só poderiam vir de um ser da mais alta estima, categoria, classe, esfera, qualidade espiritual. Tá? E uma outra coisa, todas as pessoas, né, que procuravam Cristo e já estivessem quites com a lei, eram curadas do corpo. Ele não curou todos os doentes da Palestina naquela época, porque não poderia violar a lei de causa e efeito. Agora, aqueles que já estavam quites, como nós vamos ver que foi o caso desse paralítico, paralisado, como nós vamos ver daqui a pouquinho, ele ficou curado. Então, quando Jesus fazia essas curas, de alguns ele curava o corpo, mas principalmente, mesmo daqueles que tinham problemas físicos, ele curava a alma. Ele dava uma nova alegria de viver. Ele vinha falar do reino de Deus, ou seja, da continuidade da vida após a perda do nosso corpo físico. Jesus, laçando mão do seu incomparável poder de curar, restituiu a tantos quanto procuravam, não somente a saúde do corpo, como também a saúde da alma e a alegria de viver. Quando nós sabemos que a vida é eterna, nós começamos a mudar uma série de coisas dentro da gente. O nosso procedimento muda. Então a certeza da eternidade, da continuação da vida, nos faz mudar. Aí nós vamos nos reformando aquilo que nós falamos sempre dentro da casa espírita, a reforma íntima. Porque nós vamos vendo que essas coisas nos traz a alegria de viver. Hoje nós estamos num mundo de provas, expiações, de dores, mas nós já temos uma alegria diferente. Porque nós sabemos que vamos continuar. E que o mundo de lá será consequência do que eu estou fazendo aqui agora. Então, compete a quem? A melhorar? A nós. Eu não posso delegar, eu não posso passar isso para ninguém. Eu é que tenho que fazer. Então, essa é a grande vantagem do ensinamento de Cristo. Ele coloca a responsabilidade direta na nossa mãe e fala assim: o caminho é esse, tem que fazer assim, tem que fazer assado. É só seguir. Ok? Então vamos avançar. Vamos passar para o versículo. E sucedeu que em um dos dias, enquanto ele estava ensinando, os fariseus e mestres da lei estavam sentados, os quais tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e havia poder do Senhor para ele curar. Quando fala aqui poder do Senhor, né? A gente, quando faz uma leitura rápida, acha que Deus fala só: é você que é o meu escolhido. Não é assim. Se tem o poder do Senhor dele, foi ele que conquistou. Não foi dado. Até hoje a gente escuta isso. Ele é o favorito. Não, foi conquista dele. Ele passou por todas as fases que nós estamos passando. Então ele conquistou. É nesse parágrafo que chamou a atenção? Não? Então vamos lá. Eu havia o poder do Senhor para ele curar. No caso, o Senhor falou: Jesus não iria violar a lei de causa e efeito. Isso. Das provas, das expressões. Isso. Aí eu entendi que o poder do Senhor para ele curar é que, no caso, dentro dessa lei de causa e efeito,
aqueles que estivessem quites com a lei, ou seja, que já tivessem pagado a expiação, não em débito. Lembra-se que lá tinha o vale dos leprosos. Então tinha os leprosos. Agora ele curou alguns leprosos. Entendeu? Ou seja, Jesus tinha o poder para fazer isso, que ele conquistou, não foi dado, ele conquistou, e por outro lado, só podia fazer aqueles que tivessem quites com a lei. Ficou claro? Então vamos lá. Em um dos dias, né? E sucedeu que em um dos dias, quando a gente pega essa expressão, a gente vê que Jesus ensinava o tempo todo. Então, para ele, qualquer hora era hora, qualquer dia era dia, qualquer tempo era tempo. Porque o objetivo dele era ensinar sobre o reino de Deus. Então, a todo momento, ele estava ensinando. Agora, qual a necessidade? De quem tivesse interesse de aprender. Ele não podia ensinar aqueles que não quisessem aprender. Então ele era seguido por muitos. E todas aquelas pessoas tinham interesse de mudar de vida, deixando, né, de ficar preso eminentemente à coisa material e começando a vislumbrar a coisa espiritual, que é o reino de Deus. Ensinando. A gente vê ali, né, que ele ensinava e apareceu os fariseus e mestres da lei. Por que os fariseus foi destacado aí? Porque os mestres da lei estavam sentados lá. É porque ele estava falando alguma coisa que mexia com toda aquela sociedade. Então as pessoas de maior destaque nessa sociedade iam escutá-lo. Agora, alguns iam realmente para aprender. Chegavam lá, escutavam aquilo e já começavam a ver a lei farisaica com uma outra visão. E começavam a raciocinar e viam o que ele estava trazendo era uma verdade e mudavam. Por isso é que dentro do Sinédrio ele tinha simpatizantes, aquelas pessoas que escutavam e raciocinavam no que ele falava. Gamaliel, no final da vida, já era um simpatizante dele. José de Arimateia, Nicodemos, são esses homens que trazem nos evangelhos a forma que eles mudaram em função dos ensinamentos de Jesus. Então eles iam, muitos iam até com roupas camufladas para não serem reconhecidos, mas eles iam. Então ele fazia esse ensinamento para quem quisesse ouvir. Lógico que era um ensinamento altamente espiritualizado, porque ele falava para aquela pessoa inculta, mas também falava para os doutores da lei o mesmo ensinamento, e cada um absorvia de maneira diferente. E quando a mudança ocorria, a pessoa começava a enxergar diferente. Ok? Mestre. É chamado mestre da lei aquelas pessoas que tinham conhecimento profundo da Torá e que podiam estabelecer regras de conduta para aquele povo. Então, a Assembleia de Jesus tinha gente muito bem em termos intelectuais. E olha o que acontece. Então lá, ó, da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, ou seja, de toda a Palestina, tinham representantes, altos representantes do judaísmo, ou daquilo que nós falamos da lei Torá, né? Os próprios doutores da lei, provenientes de todas as localidades, ali estavam sentados na mesma
mais elevados. Ainda assim, da sua palavra luminosa, transbordava de espiritualidades que a muitos impressionava e seduzia. Aquilo que eu disse que alguns mudaram, que são registrados. Eis que uns varões carregando um homem sobre um leito, o qual estava paralisado, procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Ou melhor, diante deles Jesus. Vamos lá, varões. Varões são homens. Marcos fala para nós que são quatro varões, ou seja, 4 homens carregando esse paralisado. Quem escreveu esse evangelho, esse texto, foi Lucas. Lucas era médico. E esse era o termo exato naquela época para designar a doença, que nós chamamos hoje de paralítico. Então, o termo usado era paralisado. E aí? Como mais ou menos paralisado, temos como mais ou menos paralisados, com alguma vírgula ali, temos varões em nossas vidas? Não entendeu? Por exemplo, como mais ou menos paralisados, que nós somos mais ou menos paralisados, certo? Somos ou não somos? Somos mais ou menos paralisados. Às vezes a gente anda e às vezes a gente para, então é mais ou menos paralisados. Como tinha que ter uma vírgula ali, por isso que ficou complicado. Temos varões em nossas vidas? Temos. Que nos ajuda, que nos auxilia, que nos sustenta. Quem são os varões de nossas vidas? Família, amigos. Todas aquelas pessoas que nos conduzem, que nos auxiliam a desenvolver a nossa espiritualidade. Ok? Então, olha lá. Todos que nos conduzem no caminho da espiritualidade. Qualquer um que fala para nós alguma coisa que acrescenta sobre a espiritualidade é um desses varões que estava ajudando a carregar o paralítico, simbolicamente. Ok? E aí tem um varão que a gente nunca escuta. Quem é? A consciência. Não, a consciência é nossa. Deus? Não, é mais simples, você todo mundo sabe. Pai e mãe também, já estamos aqui nesses, ó. Pai e mãe entram nesses aqui, ó. Dor também pode ser, mas o amigo espiritual, a gente esquece desse cara o tempo todo, né? Ele fala assim o tempo todo pra gente, ó, fica intuindo para que a gente vá no caminho de Deus o tempo todo. Não faça isso, pensa direitinho, vê 2 vezes, 3 vezes, e a gente esquece, né? Tá rindo, né? Tá rindo. Aliás, eu nem ouço, a questão da esqueção. Eu falo por experiência própria. Quando eu estou falando isso é porque é experiência própria. O meu amigo padre sofre. Então, ele, o tempo todo, é o varão que Deus colocou para nos ajudar. Intuindo, olha, vai por esse caminho, faz isso, nos levando para Deus, nos levando para a Ele no caminho da espiritualidade. E às vezes a gente nem lembra. E lamentavelmente muitos só vão lembrar ou conhecer quando partem. Aí chega aquele cara, eu sou teu anjo da guarda, eu sou teu amigo espiritual, eu sou teu protetor. Aí é que vai tomar conhecimento dele, né? Então vamos aqui. Esses ensinamentos, que ensinamentos a gente poderia colocar aí em termos do anjo da guarda? Ele intui a gente. O que eu tenho que fazer para ficar na presença de Jesus, conduzido por Ele? Seguir, né? Estudo, isso que nós estamos fazendo aqui. Todas as vezes que eu começo a trabalhar para matar a minha ignorância espiritual, eu estou nesse caminho. Quando eu venho à casa espírita, quando eu leio um livro, quando eu reflito sobre uma situação de um livro, eu estou mudando, estou atendendo a esse amigo espiritual. Vocês às vezes não se pegam por
conversando mentalmente sozinhos? Quem está conversando com a gente? A gente não lembra. Né? A gente não lembra, minha avó, é o tempo todo. Agora, eu é que tenho que iniciar a conversa. Porque às vezes, quando ele fala, eu não escuto. Mas se eu inicio, eu vou ter as respostas. Então, ele, na realidade, os nossos guias espirituais, do mesmo grau, estão sempre do nosso lado, como incansáveis auxiliares, conduzindo-nos, guiando-nos através das vias intuitivas, pelos caminhos que melhor nos conduzem a Deus, amparando-nos com seus bons conselhos e seu amor. Então, entenderemos que os 4 varões simbolizam os Espíritos amigos que nos amparam nesse encontro místico com Jesus. Tá? Fernando, é bom que se diga que eles não ficam 24 horas com a gente não, tá? Eles não ficam com a gente o dia inteiro. Não! Quando nós o evocamos, eles aparecem, apresentam. Mas Sim. que as pessoas pensam o seguinte, meus da guarda, entre aspas, me parece 24 horas por dia. 7 dias na semana, 30 dias no mês. Não é assim que a coisa funciona. Não, lógico que não. A necessidade da presença deles, eles se manifestam. Até porque nós temos as nossas atribuições cotidianas, aquelas que necessitam da nossa manutenção, do nosso crescimento, das nossas relações. Tá? Então depende da gente. Né? Mas quando eu falo dessa intuição, dos caminhos que melhor nos conduzem a Deus, ou seja, é isso aqui, ó. É espiritualidade. Aí ele está sempre presente. Qualquer hora, mesmo em situações como ela falou de dor, eu preciso, ele vai estar presente. Ele vai me dar uma tranquilidade, ele vai me dar um sossego, presente o tempo todo para nos ajudar. Agora, aquelas tarefas, né, por exemplo, do dia a dia, de fazer uma comida, isso não, mas no que resolve no caminho da espiritualidade, de conforto, de consolo, ele vai estar sempre presente. Ok? Quando a pessoa se decide, quando sabe o que quer, o amparo espiritual vem em seu auxílio e ela conseguirá alcançar seus objetivos. Então, o chamado é meu, não é ele, é meu. Aí sim, eu tenho que querer. E não encontrando um modo de levá-lo para dentro por causa da turba, subindo ao terraço, desceram-lhe com o carro por entre as telhas para o meio diante de Jesus. Aqui. É aí que apareceu a palavra? Ainda não é? Não. Vamos ver, vamos lançar isso aqui. Dentro por causa da turma. Então, quer dizer, a casa estava cheia. A casa estava lotada. Agora vamos trazer para a gente, para nós, individualidade. Porque não adianta pegar só uma passagem que aconteceu há 2000 anos atrás, legal, mas tem que trazer para cá, para nós. Certo? Essa turba aqui, para nós significa o quê? Problemas, assuntos externos, desvios. As dificuldades internas que nós temos para progressão espiritual. Tudo aquilo que dificulta o meu aprendizado espiritual, essa turba interna que eu tenho. E aí, quando essa turba interna é muito grande, eu tenho que fazer mais esforço. Não é? Por exemplo, eu tenho casa espírita. 10 minutos antes, eu recebo um telefonema, uma ligação. Aí a pessoa quer desfiar para a gente um monte de coisa. Aí a gente fica assim, puxa, e aí? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Não é verdade? São os nossos conflitos internos, ou seja, são as nossas turbas, sentimentos internos que vão dificultar. Então eu tenho que fazer mais esforço. Mas às vezes a parte
a pessoa de lá diz uma coisa que me interessa, que aquela multidão de sentimentos confusos internos agrada, eu dou. Aí esqueço o horário de ir para a reunião do centro espírita. Então, essa curva aí, nesse caso, são as nossas dificuldades internas, tá? Que impedem a nossa espiritualização, o nosso progresso espiritual. Oi? Mas no trabalho de atendimento aqui no mês, a gente vê essa curva e é interessante como essa curva causa um efeito na sentido, porque às vezes você tem, não é um escolhido que vai descer pelo telhado, é uma necessidade de prioridade espiritual do meu ponto de vista é a minha, mas eu tenho que ver a do outro irmão. Então é difícil, às vezes a gente fica lá em cima, deixa eu entrar primeiro. Por exemplo, a moça está hoje, eu pretendi entrar do lado, ela não pode sentar em cima do bebê, dentro da mancha está passeando. Ela não pode sentar aqui, ela deve ser que girar, o bebê ela embora. Ou, aí tá, expliquei, aí já tinha uma curvazinha começar, eu ficava lá dentro, ficava nesse grupo, aí conversei, sentei buscar aqui, expliquei sobre a prioridade, não ser aquela prioridade do banco, aquela prioridade legal, ser uma prioridade espiritual, e que se uma turma vai trabalhar tanto para lá quanto para a Sim, gente. lógico. Gerar um conflito, uma confusão, Lógico. e aí vai um, aí vem um, daqui a pouco vai estar sempre discutindo, aí O que a gente... mas é muito comum a gente lá em cima estar ouvindo a turma, não sei aqui, mas a turma às vezes acontece lá dentro e você tem que estar. Aí a gente tem que fazer, tentar sempre, é muito difícil, mas a gente tem que tentar sempre ver o seguinte: essa minha turma me leva à espiritualidade ou essa minha turma me leva só à materialidade? Você entendeu? É isso que a gente tem que sempre medir. Então, todas as vezes que a gente sente que a materialidade está presente, a gente tem que cortar, senão a gente vai derrubando. Ok? É isso. Vamos lá. Esse encontro é individual. Não é eu estar na presença física de Cristo. Ok? Porque nós não estamos mais na presença física de Cristo. Então, como é esse encontro individual? É quando eu pego e encaro, né, os seus ensinamentos com o fim, com a finalidade de me reformar, de me renovar. É isso que nós temos que buscar hoje. A presença física dele não existe, mas os ensinamentos dele, através dos seus evangelhos, que eu tenho que incorporar. Aí eu tenho certeza que eu estou começando a tomar o remédio em doses homeopáticas que vai combater a minha paralisia. Isso tanto como encarnado como desencarnado. Eu tenho que beber esse evangelho, esses ensinamentos do Cristo, para poder tirar todas essas mazelas, todos esses conflitos internos, como diz aqui, já passou a turma, que dificulta a minha chegada aí. Em que condição é mais difícil? Na condição de encarnado ou de desencarnado? Essa aproximação com Cristo? As duas. As duas. Porque eu tenho que ter a vontade de começar. Do lado de lá, se eu não parar e falar assim, eu não tenho mais o corpo físico, eu vou continuar estacionado. E do lado de cá eu tenho o corpo físico. Se eu não pensar na espiritualidade, eu estou estacionado, mas eu tenho a minha relação de matéria. A gente se engana. Ok? Porque todas as vezes que eu falo em evangelho, eu tenho que obrigatoriamente pensar no eu espiritual. Na pergunta dele, do lado de lá, por exemplo, seria então a mesma dificuldade do lado de cá. Mas a curva do lado de cá, ela existe também
fala justamente isso, que é as dificuldades que eles colocam para você se espiritualizar. Ou seja, ficarem felizes com dor como eles. Com essas pessoas, com esses espíritos que estão encarnados ou desencarnados, tá ok? Então, vale para todos os níveis de vida. Então a turba vem dos dois lados. Dos dois lados. Tanto carnal quanto espiritual, a gente está sofrendo Dos dois lados. Só que espiritual, o Sônia, é um número maior, tá? Pelo menos 6 vezes maior. É. Pelo menos 6 vezes maior. Ok? Vamos ver aqui. Cacto. Cacto é uma padiola, é uma maca, é uma cama, tipo hoje os nossos colchonetes que eles levavam o doente. Telhas. Lembra que eu pedi para ver a figura, analisar a figura? Não eram casas como as nossas. Eles tinham as vigas, colocavam madeiras, botavam esteira, botavam galhos, botavam palhas, botavam argila, aquilo ficava batido, porque ali eles aproveitavam como um terraço para botar os cereais que o vento levar a casca, só ficavam os grãos. Então tinha aquele buraco em cima e do lado de fora tinha uma escada. Ou essa escada poderia algumas vezes ser fixa ou móveis. Então vocês imaginam o trabalho que aqueles homens tiveram para levar esse paralisado para o telhado para poder descer. Então, primeiro que tinha os curiosos, né? O que aqueles caras estão fazendo ali, suspendendo aquele sujeito, como hoje existe. Tinha os incrédulos, vai cair, ó, vai cair. Então era um esforço. Está passando na minha frente. Era um esforço muito grande desses varões, ok? E o ensinamento? Qual é o ensinamento que a gente pode tirar disso aí? Casamental. O pensamento, é isso aí. Certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar sempre, o ensinamento é esse, sempre no alto. Ué, o que houve? É o carro, é o carro. Hã? Bateria? Ué, soltou? Eu já ia botar a culpa no obsessor eletrônico. Não, não acendeu não. Tem que botar na outra tomada. Tá ligado isso aí? Presta atenção, não, porque a gente procura. Acendeu. Acendeu, acendeu. Vamos ver. Já. Bom, então vamos lá, casa mental. Vamos pensar aqui. O que era a casa mental? É quando eu tenho, né, estar em harmonia com o mais alto para ter a minha renovação espiritual. Então, todas as vezes que eu elevo o meu pensamento, eu entro em contato com a doutrina de libertação que Jesus veio nos ensinar. Então eu tenho que elevar. E aí vem as telhas. Nesse meu telhado, o que são essas telhas? Telhado é uma coisa que protege, que não deixa a luz entrar, né? Aí, acho que agora já está aí. F1, F2. F2? Não, espera, não quer para ver.
tirar a minha telha do egoísmo, da vaidade, para deixar a luz da espiritualidade penetrar. Ok? Então, só quando essa luz da espiritualidade penetrar é que eu vou fazendo a minha renovação. Eu vou deixar de ser o homem materialista para começar a viver como homem espiritual, mesmo dentro da matéria. Ok? Não tem problema? Vamos para o que eu vou falando aqui, a gente vai ver. Ah, essa parte aqui é interessante. Opa. Aí ele fala assim: e vendo a fé dele, disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Tem um negócio aí. Aí nós destacamos a palavra fé. O que vem a ser fé? Acreditar. Oi? Acreditar. Acreditar só. Ó, acreditar. Tem uma frasezinha lapidar no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou até pegar para não errar uma palavra. Hein? Todos nós sabemos, né? Cadê? Mudaram e não colocaram. Na frente dele. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O que é fé? Fé é uma coisa que vem de fora para dentro? Ao contrário, é a minha vontade de querer, então a minha vontade é de dentro. Ok? Uma outra coisa, eu tenho fé, tem que ser uma coisa que mexa internamente para quebrar paradigmas. A fé vai me levar à renovação espiritual, mas é tudo de dentro, nada de fora. Então, fé é isso. E pecados, ele usa a palavra pecados. Quer botar no outro lado? Vem? Bota na minha mão. Gente, leva agora. Botei um pouquinho só. Eu estou no horário. O que seriam os pecados? Ah, vai começar tudo. Deixa aí, vai começar. O que seriam os pecados? O que é o pecado para nós? Nesse caso aí, é o fim da expiação. Aquele paralítico estava expiando? Estava. Quando Jesus fala assim, perdoados são os seus pecados, ele está falando assim, ó, você ficou quites com a lei. Então, pecado é o final da expiação daquele paralítico. Então, naquele momento, Jesus pôde falar isso para ele. Conseguiu? Embaixo, acho que foi embaixo. Confusão. Isso, esse aí. Isso, 37.
São Deus único. O que é arrazoar? Quando Jesus falou assim, olha, seus pecados estão perdoados, eles falaram assim, opa, que negócio é esse? Começou a ter uma controvérsia nessa fala de Jesus. Então, arrazoar seria isso. E quando ele diz assim, quem é este que fala para a gente? Quem é esse homem para injuriar Deus? Para injuriar a religião? Uma blasfêmia seria isso. Por que Jesus foi blasfemo no entendimento deles? Porque eles tinham uma doutrina, eles tinham uma religião. E naquela religião, só o Deus único, né, que é o Deus único de Israel, é que poderia perdoar os pecados. Então, como Jesus falou perdoar os pecados, eles consideraram Jesus um blasfemo. Tá? O paralítico ficou curado. Imagina só esses homens ali vendo aquilo, que o paralítico ficou curado, mas não aceitavam o fato. Por quê? Eram orgulhosos, eram vaidosos, que só eles que pertenciam a uma classe sacerdotal poderiam falar em nome de Deus. Então, olha só, a cura é o resgate da própria identidade, o retorno à sua realidade, erguendo-se do leito da acomodação e partindo para o trabalho dinâmico, renovador, que modifica o panorama espiritual beneficiado pela cura. Então, na realidade, quando nós estamos curados, é todas as vezes que nós modificamos alguma coisa dentro da gente. Tá? Jesus, sabendo do arrazoado deles, em resposta lhe disse: por que arrazoais em vossos corações? Quando Jesus fala em vossos corações, o que Jesus está falando? Está levando a reflexão para eles. Olha, isso que está acontecendo é uma coisa natural. Vocês que são os responsáveis, ele está falando dos escribas, dos fariseus, dos mestres, vocês que são os responsáveis pela condução desse povo a Deus, deveriam saber disso. Então Jesus está fazendo um convite para que eles mudassem, mas mesmo diante desses fatos, a opinião deles continuava fixa. Eles não modificaram, mesmo vendo a cura em si. Que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, ergue-te, toma o teu carro e vai para a tua casa. Levanta-te. O que seria se levantar? Olha, você caiu por ter errado. Agora você tem que continuar a sua caminhada. Sair da zona de conforto. Sair disso aí. Tá? Então, quando ele fala, levante, inicie, retome a sua caminhada. De novo. Só fechar. Então vamos lá, vamos jogar outra palavrinha aqui. Veio, anda. O que seria o anda? Levanta-te, renova a caminhar. Anda. Continua. Mas continua como? De acordo com a lei que você conhece. Por isso é que Jesus falava: não peques mais para que não te aconteça coisa bem pior. Então, quando ele determina o andar, é que ele quer assim, muda o teu gênero de vida, para que isso não venha a te acontecer. É nesse termo a continuação. Toma, pegue com as mãos, avance, não fique mais paralisado.
casa é essa? Hã? Não escutei, estou falando velho. Casa espiritual. Isso aí. A sua ambiência interna. Ver as suas dificuldades, os seus empecilhos, para que você continue a sua caminhada. Não é a casa, parede, tijolo, telha, como a gente entende, mas a sua casa interna como espírito, para que você continue a trabalhar isso. Tá? Então a casa nesse sentido de mudanças, de reflexões, das dificuldades que você encontra da sua vida. A cura é o próprio perdão, porque ela se efetivou. É porque o karma já havia sido cumprido. O doente havia resgatado a sua paz e a harmonia consigo mesmo e para com a vida. Nada mais devia a lei em sua consciência. Foi só por isso que ele ficou curado. Tá? Ele não tinha mais a consciência culpada. E imediatamente, levantando-se diante deles, tomou o leito no qual estivera deitado, partiu para sua casa glorificando a Deus. Olha que coisa interessante. Glorificando a Deus. Agradecendo. Então, só o fato da gente pegar isso aqui, como o evangelista escreveu, que ele saiu glorificando, ele já estava mudado. Por isso, ele estava quite. Tá? Então vamos lá. Levantando-se. O que seria esse levantando-se aí para nós agora? Ele estava onde? Paralisado. Certo? Então espiritualmente ele estava nas trevas. Vai para a luz espiritual. Sai da inércia e vai para o trabalho. Então levantando-se é nesse sentido. Então, quando o evangelista diz para ele, levantando-se diante deles, ou seja, de todas aquelas pessoas que ele estava saindo da inércia para a luz espiritual, ele estava indo para o trabalho renovador. O êxtase tomou a todos, glorificavam a Deus e encheram de temor, dizendo, hoje vimos coisas extraordinárias. O que chamou a atenção aí? Cheio de temor. Isso. Quando eu estava estudando, esse temor aqui, né? Olha só, vamos, eu acho que isso aqui foi uma tradução depois. Ó, o êxtase tomou a todos, glorificavam a Deus, vírgula, dizendo, hoje vimos coisas extraordinárias. Então, eu acho que esse temor aqui foi colocado depois com uma fase de domínio. Porque a gente não tem que temer a Deus. Nós temos que louvar a Deus. Como é que eu vou temer meu Pai? É contraditório. Se você glorifica por lado da igreja, você não vai comprar esse primeiro de cara. É por isso que eu estou falando. Então, se a gente tira isso aqui, ó. Ou o temor do que viu, já que não acreditava. Mas já que tinha Medo. Já tinha E pessoas. se encheram de temor a Deus. Como é que se Deus permite aquilo, eles vão ficar com medo? Pelo contrário, tinha que trazer tudo que era paralítico para aí, ó. Toma aí. Eu acho que é fraqueza mental. É a nossa imperfeição que a gente só vê as coisas negativas. É uma leitura. É uma leitura, tá? O êxtase, todo mundo ficou assombrado, admirado, porque nunca tinha visto aquilo. Tá? Nesse sentido, do êxtase, todo mundo admirado. Vimos coisas extraordinárias, coisas que até aquele momento ninguém tinha falado, ninguém tinha mostrado. E Cristo mostrou para todos. Então eles sabiam, né? Todos eles sabiam que estavam na frente de uma pessoa diferente, mas que eles não sabiam explicar. Como é que Jesus fazia aquilo? Naquela época. Hoje a gente já tem mais ou menos os caminhos que nos levam a raciocinar. Mas naquele momento, que eles só viam a parte material,
Então eles sabiam que estavam na frente de um ser completamente diferente, mas que não se sabia explicar. Aí eu peguei um textozinho interessante. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, despegaram a casa onde Jesus estava e, feita a abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Está em Marcos capítulo 2, versículo 4. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhe impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhe parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade de dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele, sobre a luz da fé viva. Fé viva, ou seja, fé do meu interior. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se com o auxílio dos amigos, deixando-se desvelar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se do contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto com o amparo de teus amigos espirituais e deixa-te cair aos pés divinos, recebendo forças novas que te estabeleçam a paz e o bom ânimo. Isso está em Caminho, Verdade e Vida, página 251, psicografia de Francisco Xavier, Espírito Humano. Então essa página vem mostrar para nós que quando eu quero, através da minha fé, como ele chama a fé viva, os meus amigos vão me levar à presença de Cristo. Agora tem que ser uma coisa que parta de dentro de mim. Ok? Você não falou a palavra, mas espero que até